Hoje eu vou te mostrar por que a matemática é tão importante no vestibular da URGS e, mais importante ainda, por onde tu deve começar os teus estudos para garantir uma boa nota na prova. Além disso, se tu quer acertar mais de 70% nessa prova, fica comigo até o final que eu vou te mostrar uma oportunidade incrível e 100% gratuita, beleza? Vamos começar o nosso vídeo então, que se chama A Importância da Matemática no Vestibular da URGS e por onde devemos começar nossos estudos. Então, eu vou trazer alguns tópicos aqui de maneira bem rápida e clara para que tu entenda um pouco mais sobre a prova de matemática, certo? Então a gente vai falar da influência da prova de matemática, algumas estatísticas, dados que a gente pode utilizar, a estrutura dessa prova, por onde vamos começar e por fim te fazer um convite, certo? Primeiramente, então, eu trago aqui um dado que é o historiograma, tá? Eu deixei o link ali, vai estar aqui embaixo na descrição para ti também, tá? Que é o local onde a gente tem os dados dos números de candidatos que acertaram determinada quantidade de questões. Então, a gente consegue ver ali, por exemplo, aqui é de matemática, tá? Que cerca ali de 4.000 candidatos acertaram de 4 a 5 questões. E aí a gente já consegue ver, ó, lá, 15 foi menos de 250 pessoas. Então, isso é um historiograma, é a quantidade de pessoas que acertaram aquela determinada pontuação ali. Então, o que isso nos mostra? A maioria do pessoal vai mal. Então, a gente está falando ali cerca de 33%, de 4 a 5 acertos numa prova de 15 questões. Isso é bom por quê? Porque um pouco que a gente faça mais desses acertos levam nossos pontos lá para cima. Vamos entender isso então. Aqui eu trouxe uma continuação ali daquele historiograma, tá? Que nos mostra ali a média da prova foi cerca de 5,89, esse é o último ano de 2024, tá? E a gente consegue ver alguns dados ali, como por exemplo o score e o score padronizado, ou seja, a quantidade de questões que eu acertei e quantos pontos ela me dá. Então, acertei uma questão, 328 pontos, 5 questões, 485, 9 questões, 640 e assim por diante, tá? Para que a gente entenda um pouco mais dessa influência. Entrando na parte de estatística, eu quero trazer um dado bem importante aqui para ti. Nesse concurso de 2024, aqui eu trago ali, ó, densidade média dos primeiros e dos últimos candidatos classificados. Então isso aqui está no manual do candidato de 2024, referente a 2023, e assim vai ter todos os anos, tá? O que a gente consegue ver ali? E aí eu grifei ali para ti últimos candidatos. Aquela média dos últimos candidatos é o que a gente conhece como nota de corte. Então é ela que a gente vai analisar sempre para entender o mínimo que a gente precisa acertar para conseguir passar no nosso curso. Então a gente consegue ver ali, ó, administração, bacharelado diurno, 524, lá no final, ciência da computação, 643, o último classificado, ampla concorrência, ou seja, aquele candidato que não é cotista, mas lembrando, mesmo que tu esteja concorrendo através de cotas, garante essa nota aqui, porque tu sabe que depois, mesmo sendo cota ou ampla concorrência, tu estudou um pouco melhor e tu vai conseguir passar tranquilamente, certo? Então, eu trouxe esse dado aqui para que a gente consiga ver ali, ó, medicina. O último classificado fez 726,17 pontos. O que isso quer nos dizer? Que com cerca de 70 a 75% da prova, a gente consegue passar em medicina. Então, a gente consegue ver ali, ó, que de mais ou menos 11 a 12 questões eu já garanto esses pontos, tá? Eu trouxe ali para ti, 11 questões daria 718, 12 questões daria 757 pontos, tá? Então, como a prova de matemática é importante. E como a gente está falando já de medicina, não tem nenhum outro curso que tenha média mínima acima de 700 pontos. Então, saiba que se a gente conseguir estudar para isso aqui, a gente pode passar em qualquer outro curso, beleza? Vamos seguir então, vamos entender um pouco mais da estrutura agora dessa prova. Primeiro, a gente precisa lembrar que a prova da URGS é dividida em 2 dias, um sábado e um domingo, tá? No primeiro dia, a gente tem as provas de língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, história, geografia e matemática, 5 provas. No segundo dia, tá, a gente tem língua estrangeira moderna, física, química, biologia e redação, ok? Quanto tempo a gente tem em cada um desses dias? 5 horas e 30 minutos. Vamos fazer um cálculo simples aqui.
Cada prova a gente tem 15 questões, tá? Por prova. Então, matemática tem 15, português tem 15, história tem 15 e assim por diante. A não ser redação, é claro, que é uma redação. Então, o que a gente tem? A gente tem 1 hora e 6 minutos por prova, tá? Então, se a gente pegar aquelas 5 horas e 30 minutos por dia e dividir em 5 provas, a gente tem 1 hora e 6 minutos por prova. Dividindo por 15 questões, a gente vai ter cerca de 4 minutos e 24 segundos por questão. Isso é muito tempo, tá? Lá no Enem a gente vai ter cerca de 90 questões no segundo dia, onde a gente tem matemática, né? Mais redação, e isso vira em 3 minutos, tá? Então, 4 minutos e 24 segundos é tempo de sobra para resolver todas as questões, ok? Seguindo um pouco mais da estrutura, eu trouxe algumas imagens aqui só para tu visualizar como é a prova de matemática da URGS, né? Aqui no caso é a capa do segundo dia, tá? Mas aqui, mesmo que tu não consiga ler ali, o importante é tu enxergar isso aqui. Linhas, traço, como é os formulários, como são apresentadas as questões, isso é parte da estrutura, tá? E por fim, aqui eu trouxe também quais são os conteúdos que são cobrados na prova de matemática. Então a gente tem esses conteúdos: conjuntos numéricos, variações, funções, progressões, logaritmo exponencial, polinômios, trigonometria, geometria plano espacial e analítica. Por fim, matriz determinante de sistemas lineares, análise combinatória, probabilidade e estatística, tá? São somente esses conteúdos, é claro que dentro deles a gente tem subtópicos, né? Mas isso aqui é a base que está no edital da URGS, certo? Mas então, por onde que a gente vai começar os nossos estudos? E aqui eu vou te passar 3 passos para que tu consiga iniciar os teus estudos da maneira correta para a prova de matemática da URGS, ok? Primeiro passo, a gente precisa visualizar a estrutura. O que é visualizar a estrutura, Adriano? É justamente aquilo que eu te mostrei agora há pouco. Tu precisa baixar as provas dos últimos 3 anos, 4 anos e entender como que eles colocam as questões. Tem um risco no meio? Tem um risco assim? As questões de porcentagem, elas são inteiras? Elas são só um quadradinho? Isso faz toda a diferença. As questões do Enem, a gente tem um modelo totalmente diferente. Agora imagina tu tá estudando ali pro Enem, daqui a pouco tu vai fazer uma prova da URGS. A estruturação, toda a modelagem é diferente. O simples fato de tu estar adaptado àquela visualização faz com que tu consiga performar melhor. Primeiro passo, visualiza a estrutura. Segundo passo, define a estratégia. Aqui a gente precisa entender por onde a gente vai estudar. Vai ser por conteúdo, vai ser por questão, vai ser com revisão, vai ser sem revisão. Sem definir essa estratégia, vai ser uma corrida atrás de algo que você não vai encontrar. Então, é necessário definir essa estratégia de maneira clara. Terceiro passo, esse é o mais importante, prática e revisão. Todo mundo que acompanha os meus vídeos sabe que eu digo, revisão é sinônimo de aprovação, ou seja, revisão é o pilar da nossa aprovação. Sem revisão, esquece qualquer tipo de aprovação. Então, quando a gente fala de prática e revisão, a gente está falando de irmos para as provas. A gente precisa saber como a prova quer que a gente resolva todas aquelas questões, o que ela quer saber e o que ela não quer saber. Por que tu precisa saber isso? Para que tu não perca tempo estudando. Então, esse para mim é o passo mais importante, a prática e revisão. E por fim, como eu te disse, eu queria te fazer um convite, ou seja, uma oportunidade para participar da Semana Matemática URGS, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março, tá? 100% online, 100% gratuito, onde tu pode te inscrever aí na Semana Matemática URGS, no link vai estar aqui na descrição, certo? Lá a gente vai ver um pouco mais do que está descrito aqui nessa programação, ou seja, no dia 25 nós veremos o princípio, como a URGS quer que nós façamos a prova. No dia 26, mão na massa, vamos ver como resolver as questões de fato. Eu vou resolver junto contigo as questões de matemática da URGS. E por fim, terceiro dia, no dia 27/3, especialista URGS, ou seja, como acertar mais de 70% na prova de matemática da URGS, certo? Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com algum amigo e já te inscreve aí no link da descrição para participar da Semana Matemática URGS. Espero que eu tenha te ajudado com mais essas dicas. Um grande abraço e até a próxima.